Irmãos, quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Agradecer a recepção calorosa recebida aqui. É bom participar da Comunhão dos Santos. Hoje é o primeiro dia da semana e é bom começar a semana na presença de Deus, juntamente com os irmãos. Quero apresentar minha esposa, Minka, pedir para ela ficar em pé. Esse ano completamos 39 anos de casados. Amém. Deus nos deu 4 filhos e 3 netos, por enquanto. E se Deus quiser, isso aí vai aumentar. Muito obrigado, então, mais uma vez. E vamos ao nosso texto. Hoje pela manhã eu queria falar sobre a relação que existe entre fé e obras, que é um assunto muito importante sempre, e que sempre na história da igreja provocou debates, diferentes interpretações, e por isso é sempre bom a gente voltar a esse assunto. E para isso eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, e nós vamos do verso 14 até o verso 26. Eu vou usar a nova versão internacional, eu não sei se é essa nova versão internacional que os irmãos então podem acompanhar. Vamos fazer a leitura. Tiago, capítulo 2, de 14 em diante. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra escrita, da Tua revelação, e nós queremos pedir a iluminação do Espírito Santo para compreendê-la, não somente para entender o seu sentido, mas também de que maneira se aplica a nós nos dias de hoje. Eu quero orar por meus queridos irmãos, irmãs que aqui estão nessa manhã e que estão ouvindo essa exposição e que o Senhor, que conhece os seus corações, atende à necessidade de cada um, de consolo, conforto, correção, instrução, quebrantamento, orientação, esclarecimento. O Senhor sabe o que cada pessoa precisa, portanto, o Senhor administra a exposição bíblica aos corações de cada um, conforme a necessidade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, o Tiago que escreveu essa carta não é o Tiago apóstolo, um dos apóstolos de Cristo, mas é provavelmente o Tiago, irmão de Jesus. E você encontra a relação dos irmãos de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, por exemplo. Durante o tempo em que Jesus estava ministrando entre nós, Tiago e os demais irmãos de Jesus, e juntamente com as irmãs, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o Salvador de Israel. Mas depois da ressurreição de Jesus, Tiago aparece como sendo, não só como um cristão destacado, mas também como líder da igreja de Jerusalém. E foi ele que fechou o concílio, o primeiro grande concílio da igreja, está lá em Atos capítulo 15, a respeito das condições nas quais, ou pelas quais, os não-judeus poderiam entrar na igreja. E Tiago é quem fechou com uma palavra
onde ele interpreta a profecia de Amós, dizendo que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi, e Tiago interpreta aquilo como sendo a entrada dos gentios na igreja e fechou a questão. Então é esse Tiago que escreve essa carta aqui, que foi reconhecida como inspirada por Deus pelos primeiros cristãos e entrou então no cânon do Novo Testamento, como sendo palavra de Deus para todos nós. Tiago escreveu essa carta com dois objetivos. Lembremos que naquela época o pessoal não tinha tempo para dizer assim, eu vou tirar um sabático e vou escrever um livro. Não, a teologia era feita a caminho. Eles estavam o tempo todo atendendo às demandas das igrejas nascentes. Novas situações surgiam, a fronteira do evangelho necessitava novas orientações, então os apóstolos e os homens apostólicos, como Tiago, estavam sempre envolvidos com esse tipo de coisa, não é? E como eles não podiam estar presentes sempre para resolver as situações, as cartas funcionavam como uma espécie de substituto da presença dos apóstolos. Por isso que essas cartas eram lidas durante os cultos da igreja, e como no final de cada carta geralmente tem uma bênção, Paulo, por exemplo, acaba sempre dizendo que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós, e isso era lido na igreja, é daí que vem o costume cristão de terminar os cultos com a bênção, exatamente porque a bênção está no final das cartas que eram lidas nos cultos da igreja. Então essa carta foi escrita para ser lida pelos cristãos nas igrejas e traz instruções preciosas em duas áreas. Tiago escreveu primeiro para ajudar aqueles crentes que estavam passando por sofrimentos e angústia. A carta é muito voltada para a questão do sofrimento. O capítulo 1 inteiro, Tiago dá cerca de 6 ou 7 orientações sobre como eles deveriam enfrentar as angústias e problemas que eles passavam, que tinha a ver com doença, opressão financeira, tinha a ver com hostilidade dos vizinhos pagãos que os detestavam por conta do evangelho e outras mazelas que fazem parte da vida comum. Tiago, então, escreve para ajudá-los a se comportar como crentes diante das dificuldades. Mas essa falta de saber viver o evangelho no dia a dia era resultado também de uma superficialidade, de uma compreensão fraca ou incompleta que esses cristãos tinham a respeito do evangelho. É por isso que vocês vão notar que Tiago está o tempo todo querendo chamá-los a praticar aquilo que eles estavam sabendo. Esse povo aqui não tinha problema teológico, não tinha uma doutrina errada, como, por exemplo, a carta aos Gálatas ou a carta aos Romanos. A teologia deles era boa. O problema é que eles não estavam praticando, vivendo aquilo que eles já sabiam. Então, no capítulo 1, Tiago vai dizer, vocês estão pensando que só ouvir sermões vai salvar vocês? Vocês têm que praticar o que vocês estão escutando. Senão, só ouvir sermão não vai salvar ninguém, não. Vocês têm que receber a palavra de Deus, deixar que ela frutifique no coração, mude a vida de vocês, para que vocês possam ser salvos. Ele fala isso no capítulo 1. No capítulo 2, que a gente acabou de dizer, Tiago diz, vocês pensam que só dizer que tem fé vai salvar vocês? Vai não. Vocês têm que ter obras, vocês têm que ter ações e atitudes que sejam compatíveis com a declaração de fé que vocês estão fazendo. Porque só dizer que eu creio em Jesus Cristo, isso aí não vai resolver, não. Porque você tem que mostrar que essa sua declaração de fé, ela é genuína. E só tem uma maneira de fazer isso. Obras. É a única forma de você mostrar que sua fé, de fato, é verdadeira. No capítulo 3, ele vai reclamar daqueles que queriam ser mestres, doutores da igreja, mas que tinham a língua comprida, né? Falavam muito, ou criticavam os outros, eram maledicentes. É o famoso capítulo da língua, né? O capítulo 3 de Tiago é muito conhecido quando a gente quer falar sobre os malefícios de uma língua descontrolada, não é? Então, Tiago 3 é muito importante. Então, eu estou só fazendo essa introdução para que os irmãos entendam o contexto em que isso aqui foi escrito. Tiago está escrevendo para uma audiência, para um público que não compreendeu direito o que é que significa a doutrina da justificação pela fé, que era e é a doutrina central do evangelicalismo. Nós, evangélicos, cremos que esse é o ensino central da Bíblia, que Deus justifica pecadores mediante a fé em Cristo, sem as obras. Sem as obras. Não são as obras que me justificam diante de Deus. Eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo pela fé em Jesus, naquilo que ele fez na cruz. O apóstolo Paulo ensina isso com clareza em Gálatas, ensina isso com clareza em Romanos, a carta aos Hebreus deixa isso muito claro também. Todo o Novo Testamento fala a respeito disso. O próprio Jesus ensinou isso.
que era necessário que nós crêssemos nele para ter a vida eterna. O Evangelho de João está cheio de referências a esse tipo de coisa. Mas, como sempre, através da história da igreja, toda boa doutrina acaba sendo mal entendida. E esses cristãos aqui tiraram uma conclusão errada a respeito da salvação pela fé somente. Eles raciocinaram assim: ora, se eu sou salvo pela fé, então eu não preciso fazer mais nada. Eu creio e pronto, estou salvo. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Uma vez que eu tenho fé, eu estou garantido. Já que a salvação não é pelas obras, então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Tiago diz: não, senhor. A fé verdadeira, ela sempre é acompanhada de obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos sem elas. Sem elas. Elas não nos salvam, mas elas acompanham a salvação. Então, fé e obras, podemos dizer, são dois lados da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. Quando Paulo fica dizendo, por exemplo, na carta aos Gálatas, vocês não são salvos pelas obras da lei, ele está combatendo uma ideia ao oposto dessa que Tiago está reclamando aqui. Paulo está falando para a gente que entendia que se eles guardassem a lei de Moisés, eles seriam salvos. Paulo diz: não, vocês não são salvos pelas obras da lei, vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas Tiago agora está falando para um público ao inverso, um pessoal que achava que, tudo bem, é pela fé, nós não precisamos de obras. E Tiago disse: vocês estão equivocados. As duas coisas andam juntas. Paulo e Tiago estão dizendo a mesma coisa, só que há públicos diferentes. Então, Paulo enfatiza a fé sem obras e Tiago enfatiza a fé com obras, porque eles estavam falando para pessoas distintas. Mas isso aqui é só a guisa de introdução. Vamos lá, porque nosso tempo é contadinho. Eu quero, então, fazer a exposição desse texto aqui, porque eu creio que ele é fundamental para resolver essa questão, né, para que a gente tenha esse entendimento correto. Então, a primeira coisa que nós temos aqui no verso 14 é a apresentação do problema. Vamos entender bem o problema. Eu vou ler. Tiago pergunta: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Então, esse é o ponto. Não é a questão da fé em si, mas alguém dizer que tem fé. De que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé, ele quer dizer, acaso essa declaração de fé pode salvá-lo? Para ser crente, a pessoa tem que professar a fé. Foi o que Jesus Cristo disse: se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: se você no coração crê que Jesus ressuscitou dos mortos e com a boca você confessar a Cristo, você vai ser salvo. Então, para que você seja salvo, você precisa, diante do povo de Deus, declarar: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele vive, ressuscitou dentre os mortos. E eu creio que Ele voltará. É o que nós chamamos profissão de fé. Toda igreja varia o ritual aqui e ali, mas no fim toda igreja exige de alguém que quer ser membro que ela declare a sua fé. Ou pelo batismo, ou pela profissão de fé, mas a pessoa tem que chegar diante do público e dizer: eu sou cristão. É preciso isso. Não existe isso de um cristão oculto, agente secreto, que não declara. Não. Todo cristão, para ser considerado cristão, ele tem que professar a sua fé. O que Tiago está dizendo é que, como é que a gente sabe que a pessoa está sendo sincera? Como é que eu sei que aquela profissão de fé provém ou procede de um coração regenerado, de um coração que foi salvo, tocado, mudado pela graça de Deus? E ele diz que só tem uma maneira de saber isso, é através das obras. Por isso que ele pergunta: meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Então ele está combatendo o que a gente chamaria de cristianismo nominal. Pessoas que se dizem cristãs, que vão para a igreja, mas que vivem como pagãos, que tomam decisões nos seus negócios, como os descrentes tomam, que lidam com o dinheiro como os descrentes lidam, que têm um casamento que não difere do casamento dos descrentes, que tratam os filhos ou criam os filhos como os descrentes criam também. Então, de que adianta a pessoa dizer que é cristã, mas não dá nenhum sinal de cristianismo na sua vida diária? Tiago está preocupado aqui com o que acontece entre segunda e sábado.
né? Porque domingo todo mundo está na igreja, mas Tiago está preocupado com o que acontece entre segunda e sábado, que é o ponto dele aqui. Ele faz a pergunta: acaso a fé pode salvá-lo? Ou seja, acaso essa declaração de fé somente, sem as obras, pode salvá-lo? É uma pergunta retórica. A resposta que Tiago está esperando é não. Essa fé que não é acompanhada de obras, ela não pode salvar ninguém. É uma fé que não é uma fé verdadeira. Ela pode ser um assentimento intelectual, ela pode ser um pensamento positivo, ela pode ser uma fé herdada. Uma pessoa cresceu na igreja e viu a vida toda os pais fazendo isso, imita, mas o coração nunca foi, de fato, convertido. Então, tem diversos tipos de fé, mas a fé que salva, ela produz obras. Quando a gente fala em obras aqui, é bom já fazer esse esclarecimento, a primeira coisa que vem à mente da gente é caridade. Você vê alguém passando necessidade e você vai lá e ajuda aquela pessoa financeiramente, ou um sem-teto, ou alguém que está precisando de muita coisa. Infelizmente, esse termo obras, boas obras, ele foi sequestrado pelo catolicismo romano, pelo espiritismo. Praticamente, para eles, boas obras é isso aí. Mas só que na Bíblia, obras têm uma conotação muito maior. Boa obra é tudo aquilo que você faz em obediência à palavra de Deus. E nós vamos ver aqui como Tiago desenvolve esse tema. Ele vai incluir a questão da caridade, sim, mas tem muitas outras coisas que ele chama de boa obra e que acompanham a fé. Por isso eu peço que você acompanhe com atenção isso aqui. Bom, no verso 14, então, nós temos a problematização, né? Tiago está dizendo qual é o problema. Ele vai enfrentar aqueles que dizem que são cristãos, são membros da igreja, fazem uma profissão de fé, mas não vivem, não têm obras que confirmam isso aí. O primeiro argumento que ele usa aqui, está do verso 15 até o verso 17, é que fé sem obras é a mesma coisa de você orar ou desejar coisas boas a alguém que está passando fome e não fazer nada. Se um irmão, estou lendo o verso 15, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O exemplo que ele usa aqui, o primeiro argumento, não é baseado no exemplo, era uma situação muito comum no século I. No século I, a igreja nascente era composta, na sua maior parte, por pessoas de condição humilde, viúvas, órfãos, soldados, pequenos comerciantes, agricultores, gente que trabalhava no campo. Era um pessoal que não tinha muita condição financeira. E alguns passavam por necessidade extrema. Tiago está aqui imaginando que você, vivendo naquela época, sendo um crente professo, né, já tinha declarado a sua fé em Cristo Jesus, e você encontra na rua um irmão sem teto. Um irmão da igreja está passando necessidade. Ele não tem roupa suficiente para se vestir, se proteger do frio, e ele não tem alimento. Você então chega nele e diz, oh, meu irmão, que o Espírito de Deus lhe aqueça, que o maná espiritual alimente sua vida, que Deus esteja com você. E aí você não mete a mão no bolso para tirar $10 para pagar uma refeição para ele, simplesmente vai embora. Tiago pergunta, qual o bem disso aí? Você orar pela pessoa e você não fazer nada por ela, quando você podia fazer isso, sua oração não vale nada. Nada. São palavras vazias que você disse, né? Vá em paz, que Deus te aqueça, que Deus te abençoe. São palavras vazias porque elas não foram acompanhadas de uma ação condizente. O que nos ensina que não é somente orar. Você ora pelo seu irmão passando necessidade, mete a mão no bolso e ajuda aquele irmão. Então, da mesma forma que a sua oração e o seu desejo, vá em paz, aqueça-se, seja satisfeito, não vão adiantar nada, porque você não meteu a mão no bolso para ajudar, assim também a sua declaração de fé. Eu creio em Jesus Cristo, eu sou cristão, sou evangélico, eu pertenço a essa igreja, não vai valer nada se não for acompanhada de obras. Esse é o primeiro argumento de Tiago. É isso aqui que ele diz, ele conclui, né, no verso 17. Assim também, fazendo a comparação, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Em outras palavras, ela não pode salvar você. Você está enganado se você pensa que vai ser salvo. Você tem uma falsa certeza de salvação.
Tem muita gente assim, iludido, pensando que vai ser salvo, que já foi regenerado, que está de bem com Deus e tudo mais. Mas a evidência disso aí, e isso aí é muito importante, porque nós precisamos estar sempre seguros de que estamos no caminho certo, porque errar aqui, o fim é o inferno, né? Se você errar nisso aqui, não tem jeito, o final é eternidade sofrendo no inferno mesmo. Então é muito importante que você esteja seguro de que a sua fé é uma fé genuína. E, por isso, o Tiago está dizendo aqui, primeira evidência dela, essa fé ela deve ser acompanhada de compaixão, de ajuda, você abençoar outras pessoas, você, na prática, você investir na vida de outras pessoas. O segundo argumento de Tiago está no verso 18. E só esse verso aqui é o próximo argumento dele. Deixa eu explicar o que é que Tiago está fazendo aqui. A partir desse momento aqui, ele vai usar o que a gente chama em literatura de um argumento, uma diatribe. Diatribe é quando é uma discussão que você faz com um oponente imaginário. Você está escrevendo um livro e você quer enfatizar um ponto, então você começa a falar como se você tivesse diante de você aquela pessoa que você está querendo confrontar e corrigir. Então isso se chama diatribe, e é o que Tiago vai fazer daqui em diante. Ele diz assim, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago aqui entra em discussão com alguém que está dizendo que tem fé, né? Alguém que está dizendo que tem fé. Esse tipo de pessoa que Tiago está combatendo aqui. E agora, então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você tem que ler esse versículo, porque a tradução nossa ela não ajuda muito, mas quem está falando é Tiago. Quando ele diz assim, mas alguém dirá, esse alguém é o próprio Tiago. Veja como cai bem, como dá certinho. Ele diz assim, mas eu direi a você, você tem fé, você diz que tem fé, mas eu, Tiago, tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, Tiago, mostrarei a minha fé pelas obras. Então, ele está discutindo com uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras. Tiago, então, diz para ele, você diz que tem fé, mas você não tem obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas obras, mostrarei a minha fé. Então, só tem uma maneira de você mostrar que sua fé é verdadeira, que é através das suas obras. Você pode chegar aqui na frente, falar, cantar, discursar, dar testemunho, mas Tiago quer saber o que é que você vai fazer de segunda a sábado. A sua vida, o seu comportamento, como é que você vive com relação às pessoas, à sua família, seus filhos, seus amigos, seu dinheiro, seu emprego, seu carro, como é que você dirige, como é que você reage quando os caras fazem buzina atrás de você, é isso que ele quer saber, não é? Boa obra, às vezes, pode ser evitar o road rage, né? Não entrar nisso aí. Só tem uma maneira de fazer isso. Isso aqui nos ensina, entre outras coisas, uma lição muito importante. Uma vez que somente pelas obras é que a gente pode saber se a fé é verdadeira, a gente precisa ir devagar com novo convertido. No Brasil, eu sei que aqui não tem, talvez não tenha, posso estar enganado, mas no Brasil é muito comum, de repente, um cantor famoso, um cantor de sertanejo aí, um cantor sertanejo, alguém da dupla, ou uma estrela lá da Globo, ou qualquer, de repente se converte. Ela diz que aceitou Jesus e no domingo seguinte ela está na igreja já dando testemunho e pregando. Não é verdade? Então, o que é que acontece? Não passa muito tempo e aquela pessoa cai fora. Existem casos conhecidos a respeito disso. Então, a gente precisa ter cuidado. Quando alguém diz, eu creio em Jesus Cristo, quero fazer parte da igreja, ótimo. Vamos ver, vamos esperar, dar um tempo, não é? Vamos ver, vamos treinar o irmão, dar um tempo, para ver se tem obras que mostram que a fé é genuína. Porque, às vezes, a pessoa fica simplesmente, ela vai assistir um culto, acha a pregação maravilhosa, eu quero isso aí, não é? Quem não quer um Jesus que abençoa, faz você prosperar, resolve todos os seus problemas, cura todas as suas doenças? Eu quero isso. E aí o tempo vai passando, ele vai percebendo que a porta é estreita e o caminho é apertado, e aí ele cai fora. Não é bem isso que eu queria um Deus que resolvesse meus problemas, e não um Deus que piorasse a minha vida. Provação, tentação, né? Eu não quero isso. Então, antes, nós precisamos então, ter sabedoria, só se sabe, só se conhece a verdade do coração através
da manifestação das obras. Eu estou olhando para vocês aqui, povo maravilhoso, lindo. Isso até me lembra uma vez, pastor, eu fui pregar numa igreja, e uma igreja era uma igreja neopentecostal, grande, e aí na hora lá, um pouco antes da pregação, né, era uma pastora, e ela disse assim: agora, meus irmãos, vamos nos cumprimentar aqui. Vire para o irmão de lado e diga assim: você é lindo. Pastor, tinha um cabra do meu lado, feio que só agora. Eu virei para ele e disse... Ele disse: não se preocupe não, eu já entendi. Está bom. Mas, então, eu estou olhando aqui para vocês, são todos lindos, né, maravilhosos, mas eu não consigo ver a fé dentro de vocês. Eu não consigo ver. E ninguém consegue ver. Eu olho para uma árvore, eu sei que ela está viva, não porque eu consigo ver a seiva que corre dentro dela, mas pelo fruto que ela produz. Assim, a fé se manifesta pelas obras. É a única forma de você validar que sua fé é genuína, é pelas obras, pelas atitudes, pelas ações que você faz. Esse é o segundo argumento de Tiago: a fé só é conhecida pelas obras. O terceiro está no verso 19. Você crê, ele ainda está falando com o opositor imaginário, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Esse é um argumento muito forte que Tiago está usando aqui. Boa parte dos primeiros cristãos, na época da apostólica, da igreja, eles eram de origem judaica. O próprio Tiago, não é? Era judeu. E a confissão mais básica do judaísmo era o chamado Shema, que você encontra lá no livro de Deuteronômio. E diz assim: Shema, ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, essa era a declaração básica do judaísmo. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo a partir da crença que Jesus de Nazaré era e é o Messias, o prometido por Deus nas Escrituras do Antigo Testamento. E os cristãos trouxeram para dentro da igreja essa declaração, como sendo a declaração mais fundamental. Para você ser crente, você tem que dizer que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que ele tem um Filho, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, por meio de quem nós somos adotados e tornados filhos de Deus também. Então, essa é a declaração fundamental do cristianismo. Só existe um Deus e o seu Filho é Jesus, nosso Salvador. Aí Tiago pergunta: você crê que existe um só Deus? E qual é a resposta que ele está esperando ouvir do opositor? Sim, claro, eu creio que só existe um Deus. Não existem outros deuses, os outros deuses são produto da imaginação humana, foram criados pelo homem. Só existe um Deus que existe por toda a eternidade. E Jesus Cristo é o Filho dele, é o único Senhor e o único Salvador. Aí Tiago responde: muito bem, você faz bem em acreditar assim, porque é verdade. Mas só tem uma coisa: até os demônios acreditam nisso. E eles têm uma coisa acima de você, que eles tremem. Eles tremem. Ao que Tiago está se referindo? Os demônios foram os primeiros a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Leia os evangelhos. À medida que Jesus avançava pregando o evangelho, expelindo demônios, os demônios, quando Jesus se aproximava, gritavam: eu sei quem você é o Filho de Deus, já veio nos atormentar. Tem um episódio, todo mundo lembra, em que Jesus estava na região de Gadara, quando vem esse gadareno possuído por uma legião de demônios. E quando eles veem Jesus, eles gritam assim: você é o Filho de Deus, você veio já nos atormentar. Por quê? Porque eles sabem que quando o Messias viesse em sua glória e majestade, os anjos seriam julgados e condenados. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6. E seriam lançados no inferno para todo sempre. Tem gente que pensa que o diabo está no inferno, né, com um tridente, atormentando os ímpios. Né? O diabo não está no inferno. O diabo está aqui, entre nós. Ele vai ser lançado no inferno. Ele sabe que isso vai acontecer. E ele vai sofrer eternamente junto com os anjos caídos. Por isso que os demônios, quando viram Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, o Messias, pensaram que o dia do juízo já tinha chegado. E eles tremiam. Né? Eles tremiam: não nos mande para o abismo. O abismo ali é o Abadom, é o local do sofrimento eterno. Não nos mande para o abismo. Manda a gente para esses porcos aqui. Eles criam e tremiam. Em que sentido os demônios são melhores do que o crente nominal? Porque o crente nominal crê, mas não treme. Ele peca com a cara mais lisa do mundo. Eu era pastor em Recife, alguns anos atrás.
Vamos dizer um amém, é isso? Amém. Terra boa. Era pastor em Recife, chegou um dia no meu gabinete pastoral, uma senhora dizendo, membro da igreja, dizendo, pastor, eu queria que o senhor falasse com meu marido, porque, pastor, meu marido está me traindo. Eu disse, minha irmã, isso é uma acusação muito séria. A senhora tem prova disso? Eu não, pastor, isso é coisa de mulher. Eu sei que ele está me traindo. Eu sei, eu sinto que ele não é mais a mesma coisa, ele está me traindo. Eu disse, minha irmã, se a senhora não tem prova, fale com ele, pastor. Posso falar com ele? A senhora me autoriza? Autorizo. Tá bom. Aí chamei o rapaz lá no mesmo gabinete e disse, meu irmão, eu estou até constrangido aqui, mas a sua senhora esteve aqui e ela disse que o senhor está traindo ela. E eu, pastor, eu amo minha mulher, Ela é assim desde o tempo de mocidade aqui na igreja. Quando a gente começou a namorar, eu não podia falar com outras moças, ela era ciumenta, ela é muito ciumenta, ela vê traição em tudo, pastor. Eu sou fiel à minha mulher, amo minha esposa. Bom, gente, depois de muitos anos no ministério pastoral, né, os pastores desenvolvem uma ferramenta para detectar mentira. A gente aprende, a gente sabe. Não é isso, pastor? A gente sabe quando o cara está mentindo, ou quando ela está mentindo também. O beiço treme, piscada de olho, né, suor frio, a mão fica gelada, o tique nervoso, a gente sabe quando a pessoa está. E eu olhei para aquele cidadão e disse, esse cara está dizendo a verdade. Aí a esposa veio, né? E eu disse, olha, meu irmão, acho que a senhora está enganada, seu marido é um homem fiel, a senhora, pelo que eu ouvi e pelo que eu entendo na minha experiência pastoral, a senhora deveria orar, pedir a Deus para tirar esse espírito de ciúme da vida da senhora. Tá bom, pastor, foi embora. Algum tempo depois, não me lembro quanto tempo, ela volta com o celular dele e diz, pastor, está aqui a prova. E lá havia os textos em que ele trocava conversas com essa amante, não é? Trocava conversas com essa amante. Eu disse, tá. Deixa aqui o celular. Chamei o cidadão. Ele disse, pastor, eu já sei o que é, não é minha mulher de novo, não é? É minha mulher. Inclusive, ela pegou meu celular. Eu sei, é isso que o senhor quer fazer, mas, pastor, eu sou fiel. Lá vem ela de novo. Gente, esse cara não tremia o beiço. Não tinha nada. Cara de pau mesmo. Não tremia nada. E eu mostrei para ele as evidências. E pastor, começou a chorar. Pediu perdão, aquilo aconteceu, que não devia ter acontecido, era aquilo, infelizmente era aquilo mesmo. E aí nós conversamos, eu dei orientações sobre como ele deveria agora proceder com relação àquilo ali. Aí me bateu a intuição assim, eu perguntei para ele, me diga uma coisa, isso é a primeira vez? Aí ele disse, pastor, já que o senhor perguntou... E confessou mais 3 ou 4 ocasiões em que fazia isso. Esse homem não tremia. Se houvesse salvação para o diabo entrava no céu na frente dele, porque os demônios creem e tremem. O crente nominal, ele diz que crê em Deus, mas ele pratica o pecado, ele vive uma vida longe de Deus e ele nem treme diante da perspectiva do juízo e de que Deus está vendo e que um dia ele haverá de dar contas de todas as suas obras. Então, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até o diabo acredita nisso, só que ele treme. Você treme diante de Deus? Você tem o temor de Deus diante de você? Veja o que é boa obra aqui. Boa obra aqui é temer a Deus. Temer a Deus. E dizer, Deus, eu não quero desagradar o Senhor, mas eu quero viver uma vida de acordo com a tua vontade. O próximo argumento aqui de Tiago está aí do verso 20 até o verso 24. E, na verdade, vamos até o verso 25. O que Tiago faz aqui é pegar duas personagens do Antigo Testamento para provar o ponto dele. Lembra que o que ele está querendo provar? Que a fé verdadeira, ela tem que ter obras. Se ela não tiver obras, ela é falsa. É qualquer outra coisa menos fé que salva. Então, ele vai citar o exemplo de Abraão e depois o exemplo de Raabe, para substanciar o que ele está dizendo. Aí ele começa aqui no verso 20. Insensato, ele está ralhando, né, com esse opositor imaginário aí. Já chama o cara de insensato aqui. Insensato, você quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Não é sem razão que Tiago escolheu Abraão
para demonstrar o ponto dele. Abraão era o pai da fé, o pai da nação judaica, chamado o amigo de Deus. Todos os judeus olhavam para Abraão com muito respeito, porque ele foi aquele a quem Deus fez as promessas, com quem Deus fez a aliança, fez o pacto, e de quem descendeu toda a nação. E para nós cristãos, da nação judaica veio o Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então Abraão é uma figura de muita importância. Tiago se refere a 2 ou 3 episódios da vida de Abraão que provam o ponto dele. O primeiro, que não está aqui, mas está implícito, está lá em Gênesis 12, que é quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, faz promessas, faz uma aliança com ele, diz que vai dar uma terra para ele e vai dar uma descendência para ele, não tendo Abraão filhos. Sua mulher Sara já era idosa e não era fértil, era estéril, não podia ter filhos. Abraão obedeceu a Deus, saiu da sua terra, foi para a terra de Canaã, peregrinou durante muitos anos ali, e um dia ele perguntou a Deus, está em Gênesis capítulo 15, Deus, o Senhor me prometeu uma descendência, mas o tempo já passou, eu estou aqui ficando velho, minha mulher também, e até agora nós não temos um filho. Então, como é que o Senhor vai cumprir as suas promessas se eu não tenho um descendente? Quem vai ser o meu herdeiro é meu mordomo, Eliezer, o Damasceno, de Damasco, ele é que vai herdar todas as coisas, porque eu não tenho filho. Deus, então, tirou Abraão, chamou Abraão de dentro da tenda onde ele estava e disse, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se você puder. Assim será a tua descendência, ela vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. E aí, no verso 6, está escrito que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, é naquele momento que Abraão é justificado pela fé. Ele creu que Deus haveria de lhe dar uma descendência numerosa como as estrelas do céu, da qual viria o Messias, o Salvador do mundo, inclusive Salvador do próprio Abraão. Abraão foi salvo pela fé no Messias que haveria de vir, que era seu filho. Nós hoje somos salvos pela fé no Messias que já veio. Os crentes do a fé dos crentes do Antigo Testamento olhava para a frente. A nossa fé, ela olha para trás. Mas elas convergem no mesmo evento, que é a vinda de Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Abraão, pela fé, viu o Salvador nas estrelas do céu, e aquilo foi imputado a ele, foi atribuído a ele foi considerado justo pela fé, sem obras, sem nada que ele tenha feito, mas porque ele creu na promessa de Deus. O tempo passou e, de fato, Deus cumpriu a promessa, veio Isaque. Gênesis 22, Deus aparece a Abraão e diz, eu quero que você vá ao Monte Moriá e você me ofereça seu filho em sacrifício. E Abraão se levanta de manhã cedo, pega Isaque, devia ser um menino aí entre 12 e 16 anos, a essa altura a gente não tem muita certeza, pega seu filho Isaque, pega um servo, pega um jumento, bota a lenha, a faca, provavelmente uma tocha de fogo, e vão caminhando para o monte, que ficava 3 dias de viagem mais ou menos de onde ele morava. Estava em Hebrom, tinha que ir lá para Moriá. E lá vai Abraão, caminhando e levando o filho. E no coração de Abraão devia estar a pergunta, Deus prometeu uma grande descendência, eu só tenho um filho, e agora Deus quer que eu mate esse filho. Então, como é que a palavra de Deus vai se cumprir? O livro de Hebreus nos diz que Abraão tinha certeza de que Deus podia ressuscitar seu filho Isaque. Então, ele, pela fé, caminhou até o Monte Moriá. Subiu o monte com seu filho, levando a lenha, a faca e o fogo, e no meio do caminho o filho perguntou, pai, estou vendo aqui tudo que precisa para o sacrifício, só está faltando o cordeiro. E o pai disse, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. E nós conhecemos a história. Abraão chegou no alto do monte, preparou o altar, colocou a lenha, amarrou seu filho, colocou sobre a lenha, levantou o facão, a faca, e já ia matar o seu filho quando o anjo do Senhor, próprio Deus do céu, clamou, pode parar, Abraão, agora eu sei que você me teme, agora eu sei que a sua fé é verdadeira, a sua fé é real, porque você não me negou seu filho único. A obra de Abraão aqui foi obedecer a Deus e renunciar ao que ele tinha de mais precioso, confiando que Deus haveria de suprir, prover e cumprir as suas promessas. A fé de Abraão foi justificada pelas obras. Veja como as obras, elas trabalham juntamente com a fé. Esse é o argumento de Tiago, e ele tira algumas conclusões. Verso 20, você quer saber que a fé sem obras é inútil?
Nosso antepassado Abraão foi justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Então, quando ele oferece Isaque sobre o altar, aquilo mostra que a sua fé era uma fé verdadeira. Aí ele continuou, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, uma fé madura, uma fé que se expressa, uma fé certa. E cumpriu-se a escritura que diz, e ele cita aqui Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. O que Tiago está dizendo aqui, tem que repetir, não é demais repetir, Tiago não está dizendo que você vai ser salvo por seus méritos, por alguma coisa que você fez. Quando Abraão fez aquilo, ele já era crente, ele já tinha crido, ele creu no capítulo 15 e é no 22 que acontece o episódio de Isaque, na sequência histórica. Mas o que Tiago está combatendo aqui é a pessoa confessar, dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, que acredita no Evangelho, que o Evangelho é a verdade, mas ela não tem obediência, ela não renuncia, ela não se entrega completamente a Deus. A vida dela é voltada para outras coisas, outras prioridades. E se Deus pede alguma coisa, como pediu o filho querido, a pessoa não quer dar. Não é? Às vezes é um carro, às vezes um namorado, uma namorada, às vezes é um filho, não é? Que foi atacado por uma doença, um ente querido, alguma coisa, revolta contra Deus, ira contra Deus, reclamação, frustração, abandono do Evangelho, perde o emprego, não tem dinheiro e fica essa revolta toda. A fé verdadeira, ela é provada nesses momentos e as obras que se seguem mostram que ela, de fato, é a fé que salva. Essa é a lição de Abraão. E agora temos o segundo exemplo, que é da prostituta Raabe. Alguém pode perguntar assim, mas espera aí, qual foi o critério de Tiago para escolher essas duas pessoas? Abraão até que eu entendo. Ele poderia ter escolhido Daniel, que é um exemplo maior de fé e obras do que Daniel. Né? Daniel creu e foi para a cova dos leões. Né? Exemplo de fé é Josué, que é mais um exemplo do que esse, as muralhas de Jericó. Por que ele foi pegar logo Raabe? Raabe era uma pagã, uma moradora de Jericó, era uma prostituta. Por que esse exemplo? Diferença entre Abraão, olha a diferença de Abraão para Raabe. Eu creio que a razão é essa, é como se Tiago estivesse dizendo, isso que eu estou explicando, que fé sem obras é morta, vale tanto para Abraão como para Raabe. Ou seja, não tem exceção. Não adianta você vir dizendo assim, Deus, o Senhor sabe como é, estou passando por dificuldade, eu vou continuar essa vida em pecado, mas o Senhor está sabendo, é muito difícil, eu creio que Jesus vai me perdoar, eu creio que teu amor é muito grande, mas não é, o Senhor faz uma exceção para mim, eu vou estar continuando nessa vida aqui. Não. O que vale para Abraão, vale para Raabe. E você está em algum lugar no meio aqui. Eu não sei mais perto de Abraão ou mais perto de Raabe. Mas você está em algum lugar no meio aqui. Não existe exceção. Esse é um princípio bíblico, universal e válido sempre. A fé sem obras, ela é morta. Morta. Olha o caso de Raabe, vamos bem rápido aqui. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O caso de Raabe é bastante conhecido. Israel, aliás, Josué tinha mandado 2 espias para pegar inteligência militar sobre o status da cidade, que seria a primeira cidade a ser conquistada. Ela estava bem na entrada, né, do outro lado do Rio Jordão, atravessando, a primeira cidade era Jericó. E os espias foram lá e o local para ter informações é o prostíbulo. Né, que lá no Nordeste, em Recife, a gente chama a zona, né? É a zona. Então, é onde tinha informação, porque lá passava mercadores, passava soldado, viajante, não é? O pessoal ia tudo lá para o prostíbulo. Então, era o local para ter informações. Como a casa de Raabe era em cima do muro, lembra do episódio que ela colocou o cordão vermelho para identificar a casa dela? Os estudiosos supõem que era uma mulher já de posses, né? Porque morar em cima do muro era assim, era chique, não é? Era chique. E alguns acham que a casa dela era o próprio prostíbulo, né? Era o próprio prostíbulo.
E ela já seria uma cafetona, né? Que teria... Enfim, o pessoal fica imaginando, tirando coisa, mas o quadro não é impossível. O fato é que os espias foram parar lá e acabaram conversando com Raabe. E eu imagino que a conversa foi essa. Quando os espias se apresentaram, dizendo, nós somos mensageiros, espiões do povo de Israel, que está acampado do outro lado do rio e se preparando para invadir aqui a terra de Jericó. Então, ela disse assim, é o mesmo Deus, vocês adoram aquele Deus que tirou vocês da terra do Egito, a gente ouviu falar aqui, e o pessoal está morrendo de medo aqui de vocês, porque se o Deus de vocês tirou vocês da terra do Egito, derrotou os reis do outro lado do Jordão, porque a essa altura já tinham derrotado os reis do outro lado do Jordão, e passaram o Jordão a pé enxuto, né? Eles tinham, na verdade, já tinham atravessado o Jordão a pé enxuto, o Jordão parou. Então, nós estamos aqui, todo mundo morrendo de medo, e esse é o Deus que eu creio no Deus de vocês. Raabe era uma daquelas pessoas do Antigo Testamento a quem a graça de Deus foi revelada, mesmo fora do povo da aliança, que era os judeus. Não é? Você tem, por exemplo, Melquisedeque, que não era judeu, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, havia fé fora de Israel. E Raabe era uma dessas. Quando eles estão conversando, aí vem o grito, né? Os cops chegaram. A polícia está aí. Né? Os cops are there. Então, corre, né? O que vai acontecer? Raabe, então, escondeu os homens lá no último andar da sua casa, no local onde se colocava o trigo para secar durante o dia. Ele escondeu debaixo de tudo aquilo ali. E quando os officers chegaram, nós estamos procurando aqui 2 espias, não sei o quê, que a gente soube que vieram para cá. Ah, sim, eles estiveram aqui, mas eles já atravessaram o Jordão, foram nessa direção aqui. Pode ir que o senhor pega, vai lá. Não é? Claro, era uma mentira, mas o que é que você quer de uma nova convertida pagã, não é? Ainda ela não tinha a ética de Israel, a fé verdadeira que ela tinha se manifestou porque ela arriscou a vida dela para proteger os emissários de Deus. E aí, então, Tiago fala, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Então, essa atitude de Raabe mostra que ela tinha fé verdadeira, porque ela arriscou a vida. Ela poderia ser morta, ela arriscou a vida para proteger os servos de Deus. Vocês percebem aqui no decorrer do texto que boas obras elas podem ser cuidar de uma pessoa necessitada, dar a Deus o que você tem de mais importante, arriscar sua vida pelo Evangelho, obedecer a Deus quando Deus fala. Isso é o que a Bíblia chama de boa obra. Não é somente caridade, ajudar os pobres, mas tudo aquilo que você faz em obediência à revelação de Deus, à palavra de Deus. E aqui a conclusão de Tiago no verso 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu não sei nem se esse exemplo aqui eu deveria contar, diante da situação da igreja hoje, né, que estamos chorando pelo adormecimento de 2 irmãos. Mas como pastores, pastor Renato, nós já estivemos em muitas cerimônias fúnebres, não é? Eu já estive em muita cerimônia fúnebre. E para mim sempre é difícil, especialmente se eu conhecia aquela pessoa em vida. E eu vejo aquela pessoa deitada no caixão, geralmente com a melhor roupa, o caixão aberto, né, lá no velório. E a primeira coisa que me incomoda é aquela algodão no nariz, que eu fico querendo tirar, né, para a pessoa respirar, né? Vem aquela intenção, né? Essa pessoa não está respirando mais, ela não está... A esposa vem e chora, as lágrimas caem no rosto do falecido. Ele não sente o cheiro da esposa, não sente as lágrimas dela. Os filhos vêm, beijam, papai, papai. Ele não ouve e ele não sente o beijo dos filhos, porque ele está morto. E é uma situação triste, não é? É o que Tiago diz aqui, é a mesma coisa. Uma fé sem obras, ela é um cadáver. Fé sem obras é morta, ela não pode fazer nada, ela não sente, ela não age, não reage, não percebe, não fala, não escuta, nada. Ela não pode salvar, porque ela está morta. Eu quero concluir com algumas aplicações para nós. A primeira delas é a seguinte. Aqui está um exemplo de como, através da longa história da igreja, 2000 anos de história da igreja, as boas doutrinas do Evangelho sempre são distorcidas e mal compreendidas. A doutrina da justificação pela fé, que nós somos salvos pela fé, pela graça, não é por nada que nós fazemos, não significa que essa fé é uma fé intelectual, nominal apenas,
Mas é uma fé que vai trazer impacto, mudança na vida da pessoa, que vai surgir nas decisões, nas escolhas, na maneira de viver das pessoas. E você está tirando uma conclusão errada do Evangelho se você pensa que Deus ele não olha para os erros, os pecados e as coisas que você faz e que são iníquas. Deus está vendo isso e Ele vai cobrar. E Ele vai cobrar isso aí. Segunda coisa que eu quero dizer é que, embora Tiago não diga isso aqui, mas as boas obras que nós praticamos em decorrência da fé, elas são auxiliadas pelo bendito Espírito de Deus. Por nós mesmos, nós não temos condição de praticar essas obras, mas porque Deus nos regenerou, nos deu uma nova natureza, colocou o seu Espírito Santo dentro de nós, você pode sim fazer o bem. Você pode tomar a decisão certa. Não fique dizendo, isso é difícil para mim, não posso fazer isso. Não negue aquilo que Deus fez na sua vida. Veja como o Tiago fala disso como sendo real. Os cristãos podem viver na prática de boas obras, tomar decisões certas, amar as pessoas, cuidar dos outros, renunciar a tudo, ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Você pode fazer isso. Não é por conta de você, mas porque Deus nos deu o seu Espírito. E Ele nos regenerou. Somos nova criação. Participamos dessa nova realidade que Deus está criando. Terceira coisa que eu queria trazer para você em termos de aplicação é que você, a partir dessa exposição aqui, você examine sua vida com sinceridade, com franqueza. Não faz mal, né? Não faz mal. Comece com o básico. Deus, por que é que eu acho que eu vou para o céu? Por que eu acho que eu vou ser salvo? Qual é a razão? Deus, alguma pessoa de fora que não me conhece, olhando para a minha vida, para os meus negócios, para o meu casamento, será que ele vai dizer assim, essa pessoa tem alguma coisa que eu não tenho? Essa pessoa vive de uma forma muito diferente da minha. E você pode dizer isso? Examine as bases da sua fé e da sua certeza de salvação à luz do que está escrito aqui. Porque esse é um ponto em que a gente não pode se enganar. Eu fui criado na igreja, eu estou vendo alguns adolescentes aqui, né, alguns jovens, eu fui criado na igreja, tive um pai e uma mãe muito piedosa, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Namorei a filha do pastor, mas aos 17 anos de idade eu abandonei a igreja, completamente. Fui para o mundão, fiz coisas das quais eu tenho muita vergonha, e aos 23 anos Deus me chamou de volta e eu estou no Evangelho, então, esses anos todos, pela graça de Deus. O que eu quero dizer é que durante o tempo que eu estava na igreja, eu me sentia seguro, que ali era o meu lugar, que ali que eu e Deus estávamos de boa, né? Mas não estava não, eu não era convertido. A minha conversão foi aos 23 anos de idade. Então, eu digo para os jovens aqui, as pessoas que estão na igreja, que foram criados na igreja, que têm um pano de fundo evangélico, isso não garante a você que sua fé é verdadeira. Então, examine o seu coração. Você não deve pensar, né? Eu creio porque minha mãe crê, creio porque meu pai crê. É claro que a fé dos pais ajuda muito, mas você tem que examinar o seu coração e ver por você mesmo. Amém? Amém. Queria orar com vocês, vamos ficar em pé. Em seguida, passar a palavra ao pastor Renato. Pai, nós agradecemos a Tua palavra, que é tão clara e que sonda o nosso coração, que penetra mais profundamente do que espada de 2 gumes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, nos deu o Espírito Santo. Queremos pedir perdão quando praticamos obras más, obras da carne, aquilo que é contrário ao Senhor. Nos perdoe, nos purifique, nos renove para que nós pratiquemos obras boas que procedem de um coração que te ama e que quer a tua glória. Abençoe essa querida igreja, todos os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.